Paz do Senhor. Olá. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Paz. Paz do Senhor a todos. Mais uma live, mais um domingo, culto online da SERC. Todos são bem-vindos. Vai colocando aqui nos comentários quem está aí do outro lado para a gente, de certa forma, interagir um pouco. Dar um oi para a família, um oi para cada um de vocês que estão aí com a gente. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos com saudades. Quem sabe, né, essa semana saiu aí uma programação da volta das coisas, né, das atividades. E a igreja está programada para o dia 20, a partir de 20 de julho. Então ainda tem mais de um mês, né, irmãos? Mas vamos ver como é que temos que acompanhar os noticiários para ver como é que vão ficar as coisas. E aí a gente vai avisando os irmãos quando estiver chegando perto desta programação que foi passada, se de fato vai acontecer, né? E eu presumo que, havendo esta volta, provavelmente teremos algumas coisas a serem tomadas, alguns cuidados a serem tomados, né? Quando voltarmos às reuniões, como por exemplo, estou imaginando aqui, né, o uso de máscaras nos ambientes religiosos, nos templos, nas igrejas, um distanciamento nos assentos, então às vezes não pode sentar um do lado do outro, enfim, assim que for chegando a data, a gente vai se inteirar do que é preciso, mas eu creio que logo logo, irmãos, nós estaremos juntos novamente, logo logo, amém? Quem está aí, dá um ok, se o som tá bom, se a imagem tá boa, se a gente precisa aproximar mais aqui, ou precisa afastar mais, não sei, como é que tá indo aí para os irmãos? Então dá um ok aqui pra gente, pedidos de oração também, podem ir enviando, no final a gente vai orar pelos pedidos de oração e creio que Deus está à frente, amém, irmãos? Vamos orar, iniciando esta reunião, este culto online, amém? Feche os seus olhos, se você puder, aí na sua casa, com a sua família, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te engrandecemos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus, por mais uma oportunidade, obrigado por esse veículo de comunicação, por essa mídia social que nos permite estar junto com os irmãos, louvando, adorando ao Senhor, refletindo na palavra, conversando, interagindo com os irmãos mesmo à distância, Pai. Eu te louvo pela vida de cada família. Mês de maio, que é o mês da família, Pai. Abençoa cada família, a cada um, Senhor. A cada família que está assistindo, aqueles que estão precisando de algo, que o Senhor possa estar suprindo as necessidades, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Nós louvamos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Queremos entregar a Ti estes momentos que estaremos louvando ao Senhor, Te adorando e refletindo um pouco na Tua palavra. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém? Amém? Ainda não veio nenhuma mensagem, está com o celular aí? Vamos ver se tem alguma mensagem aqui, que aqui na minha tela às vezes aparece, às vezes não aparece, as mensagens dos irmãos que estão no Face. Então deixa eu ver aqui no outro celular aqui se os irmãos estão interagindo, se está tudo ok aí, se está o áudio, como é que está indo. Em nome de Jesus. Como eu disse, irmãos, agora aqui na oração, esse mês de maio é o mês da família, né? A gente comemora o mês da família no mês de maio. E se tudo estivesse normal, hoje é o último domingo de maio. Então, sempre como de costume, os últimos domingos de todos os meses, nós temos, além do culto, após o culto,
a confraternização. E hoje, sendo o último domingo de maio, provavelmente a nossa confraternização hoje seria o jantar da família. Lembra, irmãos? Jantar da família. Infelizmente não é possível nós fazermos isso, né, o jantar esse ano, mas que Deus, a minha oração é que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Gostaria muito de estarmos lá durante o culto e às vezes até sentindo aquele cheiro do jantar que vem lá do salão social de baixo e invade o templo lá. Chegou do celular do Wesley. Aqui já temos algumas fotos que o pessoal está enviando. Vai enviando aí, irmãos. No Face? Estou conseguindo entrar no Face? É no WhatsApp. No Zap. No Face. Eu quero ver. Então, irmãos. Marcão, mandou. Tá legal. O som tá ótimo, Marcão. Já enviou aqui para cá. Legal, gente. Então tá indo bem aí a imagem. Então nós teríamos hoje esse jantar, né? E lá no culto, às vezes vem aquele cheiro daquele jantar lá do salão social. Durante o culto. Aí os irmãos até se desconcentram do culto porque tá com fome. E que gostoso é, irmãos. Que gostoso é. Esse ano não teremos. Mas nós vamos hoje ver um pouquinho sobre família. Mês de maio, mês da família. Que Deus abençoe a família de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos louvar a Deus? Você está aí com a sua família, está aí nos assistindo. Vamos louvar a Deus. Eu separei aqui. A Nanda quer falar alguma coisa. O que você quer falar, filha? A Nanda quer falar? É porque o papai tinha falado que a gente não pode comer jantar, só que a gente mesmo que tá em casa pode fazer. É verdade, irmãos. Eu disse aqui que a gente não pode jantar lá na igreja, mas a Nanda está me corrigindo. A gente pode jantar em família. Seu pai disse Então, que centralizar a imagem. Você junta. Deixa eu centralizar mais a imagem aqui que estão pedindo. Vamos ver se fica um pouco melhor. A Ananda falou, não, mas a gente pode jantar em família, na casa mesmo, cada um com a sua família, né? E é isso mesmo, irmão. Aproveite então aí com a sua família essa quarentena. Que seja... Esses dias, umas lives atrás aí, a gente comentou sobre família, né? O fato de estarmos em quarentena. E as pessoas estão em casa e eu disse para vocês que aumentou muito o número de chamadas na polícia por conta de brigas, né, de relacionamentos, marido e mulher, que está todo mundo junto em casa. E infelizmente isso não é consequência da quarentena. Essas coisas já existem nas famílias, né? Às vezes está enrustida porque o dia a dia não te deixa, não te dá tempo de você dar atenção para a família e até tratar o que é necessário ser tratado, né? Mas que a sua família ela seja um lugar de paz, de refúgio e não um lugar de brigas. Eu lembro até, acho que foi a Claudinha que pôs nos comentários de umas lives anteriores aí, família, lugar de refúgio ou lugar de guerra, alguma coisa assim, né, que a Claudinha pôs. E essa é a pergunta mesmo, né? A sua família tem sido um lugar de refúgio, de paz, de aconchego, ou tem sido um lugar de guerra, um lugar de maus tratos? A família, irmãos, é na família que as máscaras caem, sabia? Se você quer conhecer uma pessoa, guarda essa. Se você quer conhecer uma pessoa, conheça a sua família. Se você quer conhecer um marido, pergunte não para ele, pergunte para a esposa. Se você quer conhecer a mulher, pergunte para o marido como ela é. Pergunte para o pai, para a mãe como é aquele filho. Pergunte para o filho como é o pai, como é a mãe. Porque na família é um lugar onde as máscaras caem. Se você quer conhecer alguém, conheça a família desse alguém. Aí você vai conhecer melhor essa pessoa, né?
Então, irmãos, que Deus abençoe cada família, cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus? Como de costume, eu separei alguns cânticos super atuais, que talvez vocês não conheçam, de tão atual que é. Eu separei 2 hinos, irmão. Nós vamos cantar 2 hinos inicialmente, depois a Carla vai cantar um mais recente. Mas eu gosto demais dos hinos, desses cânticos antigos. E esses 2, o primeiro nos fala desse momento que a gente está vivendo, da urgência que a igreja de Cristo tem hoje de proclamar o Evangelho. Porque Jesus está voltando, daqui a pouco a gente está sendo arrebatado. É num piscar de olhos. Seu corpo vai ser transformado, um corpo glorificado. Esses assuntos, irmãos, ultimamente está vindo à tona, né? Porque tudo isso está acontecendo. A Alice estava até me perguntando ontem, hoje, muitas coisas sobre o Apocalipse, sobre a vinda de Jesus, sobre a marca da besta, que já está aí patenteada. Alô? Enfim. Mas esses cânticos que nós vamos cantar, fala esse primeiro, que é tempo, o Mestre está chamando. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Não sei quem conhece esse hino, os mais antigos aí com certeza devem conhecer, e que nos fala deste avante, desta marcha que a igreja tem de fazer, principalmente nesse momento que estamos vivendo, para anunciar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Amém, irmão? Vamos cantar? Se você não conhece, puxa aí no celular, no Google lá, aí vai abrir lá esse cântico, põe lá. É tempo, o Mestre está chamando já. Põe aí no Google, que aí ele vai aparecer a letra lá, já vai aparecer do cantor cristão, né? O coro fala, sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira. Então põe lá que vai aparecer e você acompanha com a gente a letra. Amém? Vamos tentar? É tempo, o Mestre está chamando já. Marchar, marchar, confiando em seu amor. Partir, partir, a salvação a proclamar, com a palavra santa do bom Salvador. Ao coro. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim. Marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos, avançai. Queremos luz, é o grito das nações pagãs que vem atravessando o imenso mar. Ir já, sim já, levando as novas com amor, sem esquecer também aqui de semear. Ao coro. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim. Marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoar louvores altos, avançai. Desperta, igreja, o teu poder vem exercer, a todos
e Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, da morte eterna esforça-te para os deter. Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim. Marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer e ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, quando aclamar do Salvador será. Por toda parte o bem-amado Redentor, eterna glória, honra com louvor terá. Vamos lá! Sim, marchar avante, todos seguindo a divinal bandeira, sim. Marchar avante, unidos firmes sempre no avançar. Glória, glória, eis que canta a multidão. Consagrai-lhe todo o vosso coração, para Jesus obedecer, ao cumprir o seu querer, entoai louvores altos avançai. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como igreja temos que marchar. O Alisson está aqui louvando a Deus também. Até o Alisson estava dançando. Até ele. Glória a Deus, né, filha? Temos que marchar, irmãos, nesses dias. Irmãos, infelizmente aqui pra gente não está aparecendo as mensagens de ninguém aqui pelo Face. Eu não sei se eu mexi em alguma coisa aqui. Se os irmãos estão mandando, né, mensagens aqui pelo Face, infelizmente não está aparecendo nada aqui pra mim. Só no Zap aqui que mandaram, que a imagem tá ok. Era só para centralizar um pouco mais. Mas no Face não sei porquê. Eu não, deixa eu ver aqui, deixa eu só apertar aqui. Não, não é aqui não. Bom, enfim, irmãos. Mas vamos tocando aqui para juntos louvarmos a Deus. Não, também não é aqui. Bom, eu gosto muito de interagir com as mensagens aqui, né? Mas hoje não tá vindo aqui, não sei porquê. Mas, enfim. Segundo hino, irmãos, que eu separei aqui. Segura ele aqui, senão ele vai derrubar o tripé aqui, irmãos. Que alegria neste dia. Não tá aparecendo, então não vai ficar agora. Continuam falando que não tá aparecendo, não sei como. Só tá aparecendo a cabeça das meninas. Não tá aparecendo aí, irmãos? Estão falando aqui que... Deixa eu centralizar então aqui. Centralizem assim. Só tá aparecendo a nossa cabeça porque a gente é linda. Só tá aparecendo as meninas aqui falando? Será que... Porque aqui pra mim tá aparecendo... Vamos pôr melhor aqui, ó. Manda mensagem aqui pra Carla. Pra ver se melhorou. Não tem. Alguém mandou essa aqui, ó. Que habilita os comentários mesmo. Se eu tô diferente. Nossa, tá Melhorou a imagem aí, irmãos? Falaram que só tava aparecendo as meninas. Ah, a Dina disse que tá perfeito. Ah, então legal. É que agora o Alisson ficou mais perto do microfone. Agora ele vai ouvir o grito dele aí, né? Outro hino pra você puxar aí no Google pra gente cantar juntos. Vamos um pouquinho mais pra cá, aqui. Daqui a pouco a Carla vem aqui com o Alisson. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. É bem curtinho. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. E o coro diz: ó, cantemos, pois, com alegria, neste grande e muito festivo dia. Vê o que nos fez o Rei dos Reis. Este dia, irmãos, o primeiro cântico, o primeiro hino, é a marcha da igreja para a proclamação do Evangelho. Com o Evangelho proclamado, a igreja será arrebatada. E aí, este hino nos fala da alegria deste dia.
quando os salvos em Cristo estarão reunidos, juntos, neste dia do arrebatamento, neste dia onde estaremos em bodas, 7 anos ou 3 anos e meio, nas bodas do Cordeiro, e depois mais 1000 anos aqui na Terra, que é o milênio, e por fim, definitivamente, na Nova Jerusalém. Amém, irmãos? Então vamos nos alegrar, essa é a nossa esperança, este dia que a igreja estará se encontrando com Jesus. Então vamos declarar? Você conhece essa? Vamos lá? Deixa a Carla sentar aqui de novo. Só focar. Aí. Tá bom. Vamos lá. Que alegria neste dia nós estamos a gozar. Neste ensejo, bom desejo, temos só a Deus louvar. Oh, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vê o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia enche-nos o coração. Inimigos e perigos já venceu o capitão. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Que alegria neste dia tem os crentes em Jesus, reunidos os remidos, fazem tudo em sua luz. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Deus glorioso, Deus bondoso, abençoa-nos aqui. Que esta igreja sempre esteja consagrada só a ti. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Ó, cantemos. Ó, cantemos, pois com alegria, neste grande, muito festivo dia, vem ver o que nos fez o Rei dos Reis. Amém, irmãos? Glória a Deus. Como é bom louvar ao Senhor. Amém? Eu adoro, irmãos, adoro esses hinos, essas letras com conteúdo, com palavra. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos com uma mais recente, para aqueles que ainda não conseguiram nos acompanhar. Tem alguma aí, amor? Então, na verdade não é recente, mas a Ruth pôs o versículo do celebrar. Ah, é. Salmo 100, irmãos. Vamos cantar. Se você não sabe a letra, é só abrir no Salmo 100. Aí você canta junto com a gente. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Amém? Vamos lá? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom e eterna a sua bondade e a sua fidelidade de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia.
glória, aleluia. Celebrai. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Para sempre vamos celebrar o nome do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem mais um aqui que a Carla puxou a letra. Mas deixa pra mim. O que é esse? Teu amor não falha. Ah, teu amor não falha. Glória a Deus. Esse eu tenho que ver a letra, irmãos. Os mais antigos eu não preciso, os mais novos eu preciso. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. De novo. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. De novo. Tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Que vem essa alegria. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque Ele te ama, porque eu sei que me amas. Sim, tu me amas, teu amor não falha. Tu sabes que tudo coopera para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Ele luta ao teu favor, aleluia. Tu
que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. A tua palavra não muda, ela permanece. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Nos traz alegria hoje, Senhor, nessa noite. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Porque eu sei que me amas. Porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória O a choro Deus. pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Em nome de Jesus. Se você está chorando, se você está passando alguma dificuldade nesses dias difíceis que estamos vivendo, fique com essa palavra, com esse cântico aqui. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque Ele me ama. Porque Ele me ama. Ele cuida de mim. Nós precisamos ter essa certeza, irmãos, da soberania de Deus sobre todas as coisas, do cuidado e do pastoreio de Deus sobre as nossas vidas, que somos filhos dele. Precisamos crer e nos apegar nisso, nesses dias, em nome de Jesus. Dias difíceis que estamos passando, de dores, de sofrimento. Lá no meu caso, alguns dias atrás eu disse para os irmãos que eu tinha um colega de serviço que pegou, né? E eu tive contato, mas estava bem, estou bem. E agora um segundo colega meu lá no serviço pegou também o vírus. E também tive contato com esse segundo, né? Trabalhamos ali. Mas graças a Deus também estou bem, não tive nada, nenhum sintoma. Mas irmãos, é só Deus, porque a gente vê que as notícias do contágio começam a se aproximar de pessoas do seu dia a dia, do seu cotidiano. Às vezes tinha gente que não acreditava, não, isso aí deve ser conversa, será que é verdade mesmo, é tudo um golpe por trás. Existe sim um golpe por trás, existe sim segundas intenções, isso com certeza. Mas que existe o contágio, que existe o vírus, isso existe também, irmãos. Né? Então que nós oremos, que nós nos apeguemos a Deus nesses dias difíceis que estamos vivendo. Amém, irmãos? Sim, antes de você passar para a palavra, né? Tem um louvor que ele não é recente, mas eu queria deixar que a gente cantasse, vocês aí, nós aqui, né, como família, porque tem sido difícil ver as notícias, tanta coisa, chega uma hora que cansa, tudo cansa, né? E a gente fala como que a gente vai lutar, né? Como que nós vamos prosseguir. Mas, como diz a palavra, não tenha sobre ti um só cuidado qualquer que seja. O peso, esse fardo não é teu, ele leva para você. Então vamos louvar para encerrar aqui esse momento, que o trabalho é do Senhor, o trabalho é descansar nele. Amém. Essa música é bonita também, irmãos. Vamos ver quem conhece. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. Olha o que Deus está falando agora. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa no Senhor, aleluia. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Senhor, aleluia. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão.
Faz isso agora. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. O trabalho é dele. É meu, somente meu, todo trabalho. Obrigado, Jesus. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho. O trabalho é do Senhor. E o teu trabalho é descansar em mim. Mais uma vez, é meu, somente meu. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim, Senhor. É meu, somente meu, todo trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor, aleluia. Amém, irmãos? Descanse em Deus. Amém. Às vezes coisa difícil é descansar. Às vezes tem gente, não sei se você já passou por isso, está preocupado com alguma coisa e vai deitar para descansar e não consegue dormir. Às vezes é difícil, né, irmãos? Mas o trabalho que nós temos, como diz o cântico, é descansar no Senhor. Amém, irmãos? Eu puxei agora aqui para mais perto de mim, para nós refletirmos na palavra. E antes de refletir um pouquinho na palavra, deixa eu dar poucos recados. O primeiro recado, nós continuamos firme e forte com a campanha das doações. Ininterrupto esse trabalho. Então, procure aí a Adna, o Flávio, a irmã Célia também. A Adna falou para entrar em contato, que eles estão com cestas disponíveis. Olha aí. Irmãos, por favor, se algum irmão está necessitando, entre em contato com a Adna e com o Flávio, que estão organizando este trabalho, que eles estão com algumas cestas lá disponíveis para doar. Graças a Deus, irmãos, nós estávamos preocupados com os autônomos, estamos ainda, né, preocupados com os autônomos da nossa igreja. E algumas semanas atrás eu mandei e falei com cada um particularmente se estava precisando, e para a honra e para a glória do Senhor, quase que 100% dos autônomos, que foram os que mais foram atingidos, disseram, olha, precisar, caiu a renda, mas não tem faltado o alimento. Porque a nossa preocupação é com esse básico, né? A alimentação. Se não se alimentar, né? Não sobrevive. E para a honra e para a glória do Senhor, Deus tem suprido. E nós estamos com este trabalho, já temos famílias que mensalmente já ajudamos regularmente. Mas se você estiver precisando, nós estamos com algumas cestas, porque graças a Deus o pessoal, acho que até doou mais, né? Ciente do momento que estamos vivendo. Então nós estamos lá com algumas cestas para doação. Então, por favor, não hesite. Pode comunicar a mim mesmo ou ao Flávio e à Adna, que são os diáconos que estão à frente aí, para que você seja ajudado caso você esteja precisando. Amém? Um segundo recado é que as nossas contribuições, as nossas arrecadações, melhor dizendo, as nossas arrecadações de dízimos e ofertas, elas só estão sendo feitas pelo banco, via transferência ou depósito bancário, ou transferência pela internet, pelo Bankline, ou pelo celular mesmo. E então eu peço a você que é dizimista, que é fiel ofertante, que você faça a sua contribuição. Se você ainda pode, né, fazer, por conta de tudo que a gente está vivendo, que você faça pelo banco, né? O banco da SERC
é no Itaú, aí na fanpage tem os dados bancários da CERC, então você pode fazer a sua transferência lá e você vai estar ajudando a nós mantermos os nossos trabalhos, né? A mantermos as nossas instalações ativas, né? Funcionando, para que, quem sabe a partir do dia 20 de julho, nós estarmos reunidos novamente, né, irmãos? Quem sabe isso acontecer, em nome de Jesus. Amém? Como eu disse, nós estamos no último domingo de maio, mês da família. E como eu disse no início, não sei quem entrou depois aí, se estivéssemos na igreja hoje lá presencialmente, seria hoje o último domingo, é o dia da confraternização. E como é o mês da família, provavelmente teríamos o jantar da família hoje. Ou, às vezes fazíamos um dia anterior, no sábado, ontem, né? Para termos mais tempo, para nos confraternizarmos, enfim, mas teríamos esse jantar da família. Mas infelizmente, né, não podemos ter, mas como disse a Nanda, mas você pode fazer o jantar aí com a sua família, na sua casa, né? E é isso mesmo. A gente não pode estar entre os irmãos, mas em casa a gente pode fazer, né? Irmãos, falando em família, a reflexão que eu quero deixar com vocês nessa noite vai se basear na família de Jesus. Jesus, ele tinha uma família, né? José e Maria eram os pais, ele, Jesus, o filho. E eu quero ter como base aquele momento, aquele fato que aconteceu quando José, Maria e o menino Jesus, na ocasião com 12 anos, foram para Jerusalém. Anualmente eles faziam isso, iam para Jerusalém para comemorar a Páscoa, a festa da Páscoa. E eles foram em família, né? Foram todos. E eles saíram então de Nazaré, da Galiléia, onde eles moravam, e foram para Jerusalém, a festa da Páscoa. E normalmente, irmãos, quando eles iam nessas viagens, que eram viagens longas, de dias, não era algo perto, e eles iam a pé. E eles não iam sozinhos. Eles iam em comboio, em carreata. Juntava ali a família de Jesus com um vizinho, com um parente. E ia todo um pessoal caminhando juntos, né? Rumo a Jerusalém. E eles fizeram isso. Eles foram, festejaram. E quando era para voltar, diz a palavra que o mesmo comboio que foi estava voltando. E os pais José e Maria, depois de um dia de caminhada de volta, e olha só, um dia, irmãos, de caminhada de volta já eram longos passos, né? Já estavam distante de Jerusalém. Eles se deram conta de que Jesus não estava junto deles. Mas por que só depois de um dia? Porque, irmãos, eles tinham um costume ali, todo mundo junto, né? José e Maria imaginaram, poxa, Jesus deve estar com um vizinho, deve estar com um amigo, deve estar com aquele parente, vamos embora. E eles não tiveram o cuidado os pais, José e Maria, o cuidado de ver se Jesus de fato estava presente no comboio. E depois de um dia de caminhada, provavelmente no final da tarde, que era quando o comboio parava, para então preparar uma comidinha, dar uma descansada, às vezes até dormir um pouco à noite, para então no dia seguinte de manhã levantarem acampamento novamente e continuarem a caminhada. Muito provavelmente, quando a Bíblia diz que foi depois de um dia de caminhada, provavelmente era no final do dia, quando eles tinham esse costume de parar a carreata para descanso, para alimentação, e armavam suas tendas e ficavam ali descansando. Provavelmente nesse momento,
José e Maria não estavam com Jesus, então eles saíram atrás de Jesus, no meio dos parentes e amigos. Jesus, está aí? Ou você que armou aí o acampamento, Jesus está aí com você? E assim eles foram. E só ouvi a resposta, não, comigo não, eu não vi, não sei, não vi. Qual foi a última vez que você viu Jesus? Olha, a última vez que eu o vi foi lá em Jerusalém. Não vi ele aqui, hoje, nessa nossa caminhada de um dia. Ele não estava com a gente. Aí, irmãos, que a ficha dos pais caiu. Esqueceram de mim. Já viram esse filminho? Alice gosta do Esqueceram de Mim. Filminho de Natal. Macaulay Culkin. Ixi, eu só tô puxando as coisas antigas, irmãos. É hino, é filme. Misericórdia. Será que eu tô ficando velho? Jesus amado. Olha a Nanda aqui, ó, fazendo graça. Irmãos, esqueceram Jesus. E eles voltam. Tem que voltar. Um dia para voltar agora. Então já são 2 dias, né? Para voltar. E quando eles voltam, irmãos, você se lembra onde que eles encontraram Jesus? No templo, ensinando os doutores da lei. Todos os teólogos e aqueles doutores da época estavam ali perplexos frente à sabedoria, à inteligência, à lucidez, o discernimento, à assertividade de um menino, de um adolescente de 12 anos. Tamanha revelação que ele tinha. E muito provavelmente, irmão, Jesus, nesses dias que ele ficou lá, ele dormiu lá no átrio do templo, num cantinho, atrás de alguma coluna. E aí no dia seguinte, quando as portas se abriam e o fluxo no templo ali retomava, aí Jesus também acordava e seguia com aquelas conversas com os doutores da lei. Foi neste ambiente que José e Maria encontraram Jesus e perguntaram: por que fizeste isso conosco? E aí Jesus responde, né? Porventura não sabias que cumpria estar na casa do meu Pai? Esse texto, irmãos, está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Tá? Depois você confere lá. Agora, eu contei essa história, vocês já conhecem essa história do menino Jesus que ficou lá ensinando os doutores, depois José e Maria chegaram. Por que eu trouxe a narrativa da família de Jesus, desse fato que aconteceu na família? Porque isso aqui ilustra, de certa forma, algumas coisas que acontecem com o nosso relacionamento com Deus. Quando julgamos Jesus ser já da família. Como assim? São aqueles vínculos familiares quando a pessoa diz assim: poxa, eu cresci na fé, eu cresci na igreja, eu nasci em berço evangélico, foi o meu caso, eu nasci num berço evangélico. Eu desde criança já escuto as histórias, sei versículos bíblicos de cor e salteado, já sei os hinos de cor e salteado, sei versículos, já li a Bíblia não sei quantas vezes, e todas essas conversas que nos dão, irmãos, uma sensação psicológica de que o indivíduo, por ter crescido na ambiência da igreja, nos dá uma sensação de que Jesus, por tabela, já está presente ali. É o que José e Maria estavam sentindo. Poxa, Jesus, nós estamos voltando, ele está aí. A qualquer momento eu posso ir lá e chamá-lo. Ele está aí, ele é meu filho. Talvez pensaram, né, os pais. No final do dia a gente chama ele e ele vem para o nosso acampamento. E às vezes a gente também, por ser às vezes velho de igreja, pensa que é quase que natural Jesus
estar ao meu dispor assim que eu precisar. Dá uma impressão até de que é obrigação de Jesus estar ali. Como os pais José e Maria pensaram. Estou fazendo um paralelo aqui, irmãos, do fato que aconteceu com a nossa relação com Deus, com Jesus. Ou seja, a religião, esse pacote cultural, nos dá essa falsa segurança de que Jesus está por perto, a qualquer momento é só chamar o nome dele, sem a necessidade de um relacionamento íntimo e profundo. Não quero dizer que Jesus não está por perto. O que eu quero dizer é que você pensa que ele está sem você precisar buscá-lo. Qualquer momento é só fazer assim. E é nessa história, é nesse contexto, que muita gente se distancia de Jesus sem se distanciar da igreja. Ou do grupo, ou do conjunto. Gera-se uma ilusão de que por você fazer parte de uma igreja, fazer parte de um grupo, Jesus está ali. Jesus está ali na caminhada. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós estamos podendo nos reunir já faz um tempo, presencialmente. E é claro que a gente sente falta dos irmãos, a gente sente saudade dos irmãos. Mas o que não pode acontecer, e se isso está acontecendo com você, se você está com esse sintoma, cuidado, é isso que eu quero te alertar. O que não pode acontecer é que você se esfrie espiritualmente por conta da não reunião, por conta de não frequentar. Aqueles que dizem, parece que eu estou mais distante de Deus porque eu não estou me reunindo mais com os meus irmãos. Ou seja, essa pessoa, ela tem um relacionamento com Deus baseado no grupo, baseado na agenda da igreja, baseado nos compromissos, baseado nas atividades ministeriais ou eclesiásticas. E quando tudo isso para, a pessoa sente uma distância de Deus. Ela já está confundindo Deus com a igreja, Deus com o grupo. A qualquer momento, é o tipo de pessoa, né, como José e Maria. Tem que, se está no grupo, tá ok. Se não está no grupo, irmãos, José e Maria ficaram distraídos. Jesus a gente conhece. Jesus, a qualquer momento que nós quisermos, ele está aqui. Se eu não estiver aqui, está ali com meu irmão, está ali com meu parente, está ali naquele acampamento, e a gente vai lá e o encontra. Talvez você diga, Jesus, talvez eu não conheça com profundidade, mas eu estou na igreja, o pastor lá conhece, ou tem um irmão lá que conhece, então se eu estou junto deles, eu estou com Jesus, Jesus está comigo. Se o cara está na ambiência, ele se sente seguro. Mas agora, como estamos vivendo esse isolamento, talvez muitos sentiram um distanciamento. Parece que agora eu fiquei mais distante de Deus. Não estou dizendo que a gente não sente falta dos irmãos. Sim, saudades de louvarmos a Deus juntos, de orarmos juntos, de nos abraçarmos. Agora, a nossa comunhão com Deus, ela não pode depender e ser transferida para uma relação grupal. Para uma comunhão, para com outros irmãos. Minha relação com Deus depende da minha frequência, de eu estar junto. Porque se você vai nessa de que não, eu estou no grupo, então a qualquer momento Jesus está comigo, eu estou com Jesus, e aí quando você vai ver, Jesus não está. Como não estava com José e Maria. Ou seja, é uma familiaridade que muitas vezes a gente tem com as coisas da
da igreja, com os ritos, com o grupo, com os irmãos, a gente tem uma familiaridade. Glória a Deus por isso, estamos com saudades disso. Mas isso não é o evangelho em si. Isso não pode ser o que determina a sua relação com Deus. Não pode. É importante e é bom vivermos em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Mas, você sabe disso, a salvação é particular. A salvação é particular. Não é em grupo. Então não vai nessa, eu estou na igreja e eu estou com Jesus. Agora que não está tendo os cultos presenciais, parece que você ficou meio distante. Se você está com esses sintomas, com esse sentimento de que parou a igreja e então parece que a sua vida espiritual também deu uma retraída, se você está com esses sintomas, meu irmão, reveja o seu relacionamento com Deus. Porque o relacionamento com Deus, ele tem que ser individual. É claro que tem, repito, a igreja é importante, os irmãos são importantes, o irmão mais maduro ajuda o irmão menos maduro, o que tem mais experiência ajuda o que está começando agora, tudo isso faz parte. Mas em última análise, e por fim, é você e Deus. É você e Deus. Porque numa dessa, de você ter um relacionamento com Deus pautado no grupo, você perde Jesus. Como José e Maria perderam. É um paralelo que eu estou fazendo. Eles estavam confiando no grupo, a qualquer momento nós podemos chamar Jesus, ele vai vir. E quando chamaram Jesus, confiaram no grupo, Jesus não estava lá. A gente não pode transferir a nossa fé individual por uma fé coletiva. Tem muita gente que transfere a responsabilidade individual para uma relação grupal. E desta forma, você corre o risco de perder a Jesus na caminhada. Porque a familiaridade ela é tão grande que te traz uma falsa segurança. Irmãos, nós precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos nos arrepender todos os dias. Isso não se cristalizou lá atrás, não. Todos os dias precisamos rever nossos conceitos. Nós somos falhos, pecadores. Todos os dias. Veja só. Do grupo dos discípulos, Judas fazia parte do coletivo. Tem uma frase que diz assim: quem anda com a multidão, quem segue o fluxo da multidão, acaba se perdendo no meio dela. Então não vai só com... Repito, é importante a comunhão, estamos com saudade dos irmãos, mas esse momento de isolamento nos dá a oportunidade de vermos este ponto. Será que a minha vida espiritual ela regrediu por conta de não mais frequência aos lugares religiosos? Será que a minha fé está dependendo dos meus irmãos, do grupo? Irmãos, que nós não perquemos Jesus no meio do caminho. E muitas vezes, olha só, perde-se Jesus, e aí José e Maria tiveram que voltar para achá-lo. Será que você consegue fazer esse caminho interior para voltar àquele primeiro amor?
Sabe, muitas vezes a pessoa começa bem na caminhada cristã, é aquele chamado primeiro amor, né? E é até natural que à medida que o tempo vai passando, que esse primeiro amor, se não cuidarmos, ele vá se esfriando. E você vai se acostumando com a ambiência. Agora, ou tem aqueles que também dizem assim, ah, não, mas meu marido é evangélico, então eu vou lá e acompanho ele, uma esposa evangélica, eu vou na igreja e acompanho ela. Meu irmão, relação com Jesus, ter um relacionamento com Jesus por tabela, isso não existe não. Ah, minha esposa é, então eu acompanho, meu esposo é, então eu acompanho, eu acho que eu estou indo bem, que eu estou acompanhando, ó. Decida-se. Decida-se. Portanto, a reflexão é só essa hoje. Essa familiaridade que nós temos com os nossos irmãos, com a igreja, se você tem algum trabalho na igreja, aquilo que você faz na igreja, se você é professor, se você é um diácono, se você toca, se você canta, se você prega, você faça alguma coisa na igreja, você limpa a igreja, você recebe os irmãos na porta, você faz o cafezinho na igreja, você tira, seja o que for. Glória a Deus por tudo isso, não estou descartando nada disso. Mas e agora que não tem mais isso? Esse isolamento social que nos pegou. Como é que fica? Você não tem mais relacionamento com Deus? Porque às vezes a pessoa, ela confunde Deus com igreja, né? Ela pensa que servir a Deus é você trabalhar, também é, mas não é só isso, numa instituição religiosa. E agora que não está tendo mais esse trabalho, como é que fica? O relacionamento com Deus se dá da seguinte forma: entra no teu quarto e ora ao teu pai em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. A salvação, repito, ela é individual. O meu relacionamento com Deus tem que ser também individual. E não eu transferir isso para um grupo ou confundir isso com trabalhos eclesiásticos, com uma agenda, com compromissos. Não. Portanto, perde-se Jesus mesmo continuando na igreja às vezes. A minha palavra hoje é: faça esse caminho de volta. Aproveite esse isolamento social, essa pausa nas atividades ministeriais, eclesiásticas, agora que estamos tendo um pouco mais de tempo, e faça esse caminho. Como que a sua fé está em relação a Deus? Você se sentiu um pouco mais distante por causa disso tudo que aconteceu? Cuidado! Se você teve esse sintoma, é porque você pode estar confundindo Deus com igreja. Deus com atividades e compromissos eclesiásticos. Não estou dizendo que não tem que ter igreja, que não tem que ter nada disso. Mas não pense que Jesus está nisso e você tem que fazer isso para ir para o céu. Não é por obras. Quem crer em mim será salvo. É crer, é fé. Então eu quero te convidar a fazer esse caminho de volta. E tentar identificar às vezes se houve no meio do caminho alguma distração, alguma tapeação, alguma substituição. Você substituiu o seu ministério por Deus. Olha só que sutileza. Você transferiu a sua fé particular para uma fé comunitária. E agora depende do grupo para se sentir confortável. Só que chega uma hora e quando você vai ver,
E Jesus não está lá naquele grupo. Você confiou no grupo. Você confiou que Jesus estava ali. E José e Maria tiveram que regredir para encontrar Jesus. Então é baseado, irmãos, nessa história, nesse fato familiar, que é o mês da família, que aconteceu na família de Jesus. Que eu quero que você analise a sua relação com Deus. Se você está acreditando que Ele está ali no grupo e a qualquer momento é só chamá-lo que Ele vem, cuidado, que às vezes pode ser tarde e Ele não estar no grupo. Às vezes as pessoas ficam... É por isso, irmãos, que eu vejo as pessoas buscando a Deus, mas elas buscam assim, sabe? De mover em mover, de congresso em congresso, de estudo em estudo, de igreja em igreja, fica pulando de igreja em igreja, e vai de um estudo para o outro, e uma revelação aqui e outra ali, e o cara se perde nos ventos de doutrinas. Porque, no fundo, ele ainda não achou Jesus. Ele está com aquele Jesus do bando. Ele está acreditando no coletivo. Mas eu repito, Jesus, ele tem que ser algo, uma experiência individual. A salvação é individual. Filho de peixe não é peixinho. Tem que ter uma decisão. Então, irmãos, que esse paralelo dessa história nos faça refletir em relação à nossa comunhão com Deus. Como é que está? Como é que está a nossa relação com Deus? Será que nessa quarentena eu tive esse sintoma? É claro que eu senti falta dos meus irmãos, senti saudade, tudo isso. Normal. Não vejo a hora de voltar. Mas a minha fé foi abalada? A minha espiritualidade foi regredida? Porque não estava mais no coletivo ou porque não tinha mais as atividades ministeriais e eclesiásticas? Se isso aconteceu, cuidado. Reveja o seu relacionamento com Deus. Não transfira para a relação de grupos e não transfira para o templo. Que o Espírito nos conduza a encontrarmos todos os dias a Jesus neste caminho. Sendo assim, nós teremos uma relação íntima com Ele e a certeza do céu, ela será minha, não uma certeza do grupo. Eu tenho a certeza de que eu vou para os céus. Em nome de Jesus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus eu te peço, por cada irmão meu, eu clamo a Ti, Senhor, nesses momentos que estamos vivendo de isolamento, de retração de todas as atividades, que nós possamos refletir sobre o nosso relacionamento com o Senhor. Porque muitas vezes, por termos as atividades eclesiásticas e ministeriais barradas, por vezes sentimos que regredimos também na nossa espiritualidade. Porém, isso não deve ser assim. Porque a salvação é individual. Portanto, Pai, tira-nos essa sensação de que Jesus a qualquer momento está ali, como José e Maria tiveram, e de que poderemos encontrá-lo a qualquer hora. Ele está no grupo, Ele está conosco. Dá-nos uma relação íntima contigo, Pai. Que a nossa fé, que a nossa espiritualidade
não seja regredida por conta da paralisação das atividades ministeriais. Não, pelo contrário, que nós cresçamos ainda mais na nossa relação contigo, crendo ainda mais no Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai, é que eu oro por cada irmão meu, para que essa fé seja inabalável em cada um de nós, estando reunidos ou não, estando em grupo ou não, que o Senhor sempre esteja conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deixa eu pôr aqui para nós estarmos... Consegui pegar alguns, mas da planilha eu não consegui, que eu não abri. Tem alguns pedidos de oração aqui, irmãos, para nós fazermos também. A irmã Maria, pneumonia. Deixa eu só abaixar aqui, que agora, para visualizar melhor aqui. Acho que tem que... Não dá. Sim. Pronto. A irmã Maria pede oração, ela está com pneumonia. A Verônica agradece a alta do sobrinho Isaac, que já está em casa se recuperando. E o Mauro testou positivo para Covid, está isolado e tem problema no coração. É o irmão da Verônica, a gente conhece o Mauro, né? Alguns conhecem ali na igreja. Então vamos orar pelo Mauro. Irmã Isaura pede oração pelos vizinhos, pela cunhada Valda, pela saúde. Recuperação do pós-parto da Beth, que é vizinha da igreja, que teve complicações no pós-parto. E Marcelo Guzmão, oração pela família e pela sua saúde. Então tá aqui alguns pedidos de oração, né? Continuarmos orando pelo pastor Arley, que está em tratamento, pela irmã Ivonete, que está em tratamento. São todos esses pedidos de oração que nós estamos orando, né? E todos os domingos temos orado por esses pedidos e outros que vão surgindo. A gente vai orando. Amém, irmãos? Então vamos orar por esses pedidos? Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, cada pedido aqui apresentado. A irmã Maria com pneumonia, a Verônica, que pede pelo irmão Mauro, que está com Covid. A irmã Isaura pelos vizinhos, a cunhada Valda, a recuperação do pós-parto da Beth, que teve complicações, o Marcelo Guzmão, a sua saúde, a sua família, Pai. A Ivonete, Senhor, pelo tratamento, o pastor Arley pelo tratamento, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor é Deus Todo-Poderoso para estar curando, Senhor, para estar entrando com a Tua provisão em cada necessidade aqui apresentada, Pai. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, Pai. E nós cremos que o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso para reverter os quadros. O Senhor é poderoso para curar, para restaurar, para tirar o vírus, a Covid, restaurar a saúde por completo. E nós te pedimos, Pai, que o Senhor entre com a tua provisão, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Você tem alguma coisa aí, irmão? Sobre como é o mês da família, né? A Carla vai falar alguma coisinha também sobre a família. Estava refletindo, né, esse mês. Nós tínhamos tantos planos, como foi dito aqui, lembrado, o nosso jantar, que seria provavelmente hoje, né? Mas os nossos planos são a vida nos mostra que eles só são sugestões, quem está no controle é Deus, né? E maio, que é um mês tão especial, né? Dito mês das noivas, quantos casamentos foram cancelados. É o mês das mães, quantos filhos não puderam, né, estar junto de sua mãe ou a mãe de seu filho. O mês da família, e algumas famílias também não estão tendo esse privilégio de estar em comunhão presencial, né?
E a nossa igreja, que também é nossa família, também, cada um no seu lar, nos vendo apenas pelo celular, né, pelo computador, enfim. E num ano que de repente as lives são o único entretenimento, né, o trabalho que muitos foram impedidos de fazer, outros que precisam cumprir essa tarefa, e a sombra desse vírus, né, vem sempre nos assustar e ao mesmo tempo nos lembrar que Deus é o autor e consumador da vida, então nós estamos também nas mãos dele, né? E diante de tudo que nós temos visto, eu fiz um breve resumo. O que é essencial para você? Aliás, o que mais falam, né? Somente o trabalho essencial, saia se for essencial. E o ano de 2020 começou assim. Talvez você não pensou no que era essencial para você. E nós iniciamos esse ano já sabendo que havia um vírus lá na China, né? Já haviam muitos memes no celular, né? Nas redes sociais. E ainda muitos riam disso. Às vezes rimos mesmo, normal, né? Como diz, melhor rir do que não chorar, né? Mas será que você pensou o que é essencial para você? Que haveria um vírus que viria e ele poderia matar? Que ele poderia destruir os seus planos? Talvez não, né? A gente faz tantos planos quando inicia o ano, né? E foi assim, no início de 2020, que começamos, e como diz aqui no Brasil, um país que só começa depois do carnaval, só que de repente fomos surpreendidos pelo contrário. Um país que teoricamente as pessoas imaginavam que iria começar pós-carnaval, ele foi parando após o carnaval. E aí, começamos naquele dilema. Vamos preservar a saúde, viver, ou trabalhar para sobreviver? No início se falava, não precisa de máscara, deixa as máscaras para quem está trabalhando, necessitando. De repente, use a máscara, não saia sem a máscara. Quantos dilemas, quantas projeções de mortes nós vimos nos gráficos, nas ditas curvas, né? Desse vírus tão ruim, tão incerto, tão impreciso, ninguém sabe dizer. Uns falam alguma coisa, outros outra. Use esse medicamento, não use esse medicamento. E o efeito colateral. Mas dentro do que é essencial para você, quais têm sido os efeitos colaterais, né? E aí nós somos bombardeados com tantas notícias que chega uma hora que você desliga a TV. É hospital de campanha, é política, é mídia, é tudo cruzado, tudo embaralhado. E você já não quer mais saber. E aí vem a pergunta, o que é essencial para você? Aí você vem naquele suspense, fica em casa, vou trabalhar fora. Para quem pode e consegue, trabalha em casa. E quem está em casa e tem criança aqui como eu, fica em casa, controla as crianças. Como é que faz? Faz atividade, né? Tem aula online. E os horários do sono, alimentação e a rotina da dona de casa, a maioria, né? Dos brasileiros que estão dentro de casa, os que não tinham essa rotina, estão se vendo também, não tem como sair, não tem como comer fora, então pede pelo delivery. E quem não tem dinheiro para pedir pelo delivery? E começamos a ficar atordoados com tanta informação. Mas, quem tem o privilégio, fique com a sua família, então. E diante de tudo isso, você vem sorrir, chorar, clamar, confiar. Fique em casa, mas e quem não tem casa? E a quarentena?
O que é quarentena? É provação. Né? Provação, mas será que virá a aprovação? Você está cansado ou descansado? É uma mistura de você estar parado, mas ao mesmo tempo por dentro você está agitado. E aí vem a pergunta: o que é essencial para você? E a incerteza desse vírus, dessa agonia, desse suspense, a flexibilização é necessária ou não é? Vem de novo a pergunta: viver ou sobreviver? E dentro disso, o que é essencial para você? E eu encerro aqui no mês da família, com a minha família, dizendo: o essencial para você é Jesus. Amém. Jesus, que é a tua luz, é Ele que vai te direcionar, é Ele que vai te mostrar o que fazer. E dentro de você Ele vai responder: filho, o meu amor é essencial para você. Que Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Esse louvor. Tem um último louvor aqui, irmãos, que fala sobre família. Então vamos encerrar com ele, amém? Antes, feche os seus olhos aí. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo inunde o seu coração e de seus familiares, hoje e eternamente. Amém. Amém, irmãos? Amém. Então vamos encerrar com esse cântico que fala sobre família. Amém? O amor de Deus na família, na casa, isso é essencial para que a sua casa seja um lar. Amém? Que a sua casa seja um lar. Que não seja um lugar de brigas, como dissemos no início, né? Mas que seja um lugar de refúgio, de refrigério, que seja um lar, em nome de Jesus. Amém? Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Vem desfrutar do amor de Deus, você e sua casa. Deixe Jesus, que é o Rei, entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Deus alcançou e modificou toda a minha casa. Ainda que venha a tempestade, não nos abalará. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer pra você. Paz e harmonia Ele quer trazer Jesus pra quer trazer. você. Aleluia! Glória a Deus! Boa Amém, semana! irmãos! Glória a Deus! Amém! Deus abençoe! Saudades. Tenha uma boa semana em nome de Jesus. Estamos orando por todos vocês. Orem por nós também. Amém, irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, sua vida, seus negócios, suas finanças. Que haja provisão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe. Glória a Deus.